Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo da campanha Respira Fundo. Você importa. Uau! Quando eu paro para pensar que nós estamos juntos durante o mês de setembro inteiro, passa um filme na cabeça, claro, inevitável, porque eu trouxe muitas informações, né? Eu trouxe muitas ferramentas, teve até a participação de outras pessoas especiais. Existiu um podcast, então são vários conteúdos que hoje, quando eu paro para analisar, para avaliar, eu percebo que quanto espaço não abriu até para mais coisas, né? Mas hoje eu quero falar de mais uma possibilidade, porém, eu quero deixar claro que as sugestões que eu trago aqui, até mesmo que as pessoas trazem, né, os convidados do podcast e tudo mais, elas são para você perceber, para você aumentar a sua clareza sobre determinada possibilidade e a partir disso você vê qual vai funcionar mais para você, qual faz mais sentido para você, ou até mesmo usar isso como uma referência para construir algo até maior e mais poderoso com base em você mesmo, né, na sua percepção. E hoje eu quero falar sobre padrões. Mas padrões no sentido de que quando nós não estamos passando por uma situação gostosa, né? Quando nós estamos passando por um momento desafiador, a gente tem uma tendência a reclamar. Até há quem diga que quem reclama, clama duas vezes, ou seja, aquilo que eu estou reclamando, eu estou multiplicando a força daquilo, pedindo para Deus me mandar mais disso. Porém, como é que a gente faz quando nós sempre fizemos isso? Quando nós sempre aprendemos, ouvimos as pessoas fazendo isso? Quantas pessoas não reclamam no nosso dia a dia? Se você olhar nas redes sociais, você vê assim que alguém posta uma coisa, já tem várias pessoas famosas, por exemplo, aí as pessoas ficam lá atacando, botando defeito, apontando falhas, enfim, criticando o tempo inteiro. Mas será que é uma coisa de agora? Agora que está nessa moda, nessa tendência? Não, na verdade sempre existiu, né? Como nós já falamos aqui, sempre a gente tem essa tendência a ser mais negativo, a criticar mais. Só que aí é que tá, né? O nosso cérebro, ele vê essa crítica, esse negativo, como algo que a gente cria resistência. Então, se eu falo, por exemplo, né, que eu preciso perder peso, ele já vem como algo negativo e ele vai criar várias formas, vários motivos para que isso não aconteça. E aí, se eu troco isso por algo positivo, como por exemplo, eu preciso ganhar mais disposição, eu preciso ganhar mais qualidade de vida, inevitavelmente fica mais fácil da gente olhar para isso, para a gente querer isso. E aí, é muito interessante que, quando a gente pensa nesse exemplo, é mais fácil a gente trocar essa polaridade de só falar o negativo, eu tô com problema, eu tô com isso, por uma afirmação positiva. E o que são as afirmações positivas? Nada mais são que falar coisas boas sobre nós, sobre o nosso momento, sobre aquilo que nós queremos. Como eu disse, nós temos uma tendência a sermos negativos. E o negativo vai atrair mais disso. Então, se eu estou falando só coisa ruim, se eu estou num dia, como a gente diz, nossa, meu dia hoje está daquele jeito, eu vou atrair mais coisas horríveis para esse meu dia. Então, quando nós fazemos afirmações positivas, a gente neutraliza essa onda, essa atmosfera negativa que nós estamos ali impregnados, assim, sabe? Que a gente está preso nesse espaço. Claro que, imagina, eu sou sempre negativa. Agora eu vou virar a pessoa, uau, super positiva, da noite para o dia? Não. Por isso que é importante que a gente olhe para o que a gente vai ganhar, entende? Então, eu estou precisando pagar uma conta, então eu preciso de dinheiro. E aí, se eu falar,
pensar no que eu quero com isso, que é, por exemplo, não só pagar a conta, mas poder fazer uma refeição com a família, ir no restaurante, ou poder proporcionar um passeio para um filho, ou fazer uma viagem, ou investir em algo que eu quero, seja em mim ou até mesmo no trabalho, enfim. Isso fica muito mais claro, porque eu estou enxergando qual é o ganho que eu vou ter com isso. E aí, quando nós pensarmos em afirmar, então imagina, meu Deus do céu, eu preciso pagar essa conta, eu preciso de dinheiro, eu preciso resolver minha vida nessa questão. Você vê que você está entrando naquele lugar, naquele buraco que é normal, a gente acaba entrando, acontece. Você vira a chave. Você fala, nossa, criando dinheiro, ou seja lá qual área que você quer da vida, quando isso acontecer, eu vou poder viajar com a minha família, eu vou poder jantar com a minha família, eu vou poder pagar um passeio para um filho. E aí cada um tem uma realidade, né? De repente você não tem um filho, a Adri tá falando de filho, eu tô falando porque eu tenho. Eu não vou querer viajar em família, mas enfim, você vai poder investir num estudo que você queira, você vai poder guardar dinheiro para dar entrada numa casa, você vai poder trocar de carro, enfim, você tem que sempre olhar, a minha sugestão é olhar para aquilo que você quer realizar a partir disso, ao invés de ficar, eu tenho dinheiro para pagar minhas contas, eu tenho dinheiro para pagar a minha dívida. Não é prazeroso e por mais que eu estou falando positivo, meu cérebro e o seu, quando eu falo isso, ele se conecta com a perda, entende? Estou perdendo. Agora, quando eu olho para o outro lado, o que eu vou realizar a partir disso? Eu conecto a minha mente com o lugar do que eu vou ganhar com isso. E aí, nesse lugar de o que eu vou ganhar, a mente não vai criar barreiras para que a gente não realize aquilo que nós queremos. E aí, a afirmação positiva, que é uma ferramenta muito conhecida, inclusive a Louise Hay foi uma pessoa assim, que espalhou isso pelo mundo, porque ela até se curou de um câncer, né? E ela fala muito disso. Essas afirmações elas só vão funcionar quando nós tivermos clareza do que é que nós vamos ganhar com isso. Então, minha sugestão com esse vídeo é que você faça afirmações. Claro que eu vou compartilhar aqui um link de uma afirmação para você fazer, mas que você se observe, você ouça, você se permita anotar, fazer suas próprias afirmações para que a partir disso você perceba onde está o ganho e não o que eu estou perdendo desse lugar onde eu estou. Claro, como eu sempre digo, a nossa vida é real, né? Nós somos humanos, nós temos desafios. Seria maravilhoso nós não termos nenhum desafio na vida, mas nós temos. Mas a partir desse desafio, como é que a gente sai desse lugar? Neutralizando o nosso estado emocional e mental para que a gente tenha espaço, tenha um respiro, como diz a campanha, né? Um respiro, porque nós importamos. E nesse espaço do respiro, eu trago as ferramentas que podem te ajudar a fortalecer esse lugar, né? A se olhar com carinho, com acolhimento, para daí, então, você dar novos passos. A minha sugestão sempre é fazer a afirmação, batendo aqui, no peito. Não tem aquele negócio que a gente fala, bate no peito e fala isso? Não é à toa, porque aqui nós temos um chakra, né, que é o centro energético, aqui nós temos o timo, então aqui nós temos muitas coisas que vão nos fortalecer. Então faça assim e observa. Se de repente você vê que ainda é desafiador, adivinha? Me manda mensagem, vamos nos falando e você pode aplicar outras ferramentas que vão te fortalecer. Espero que vocês estejam gostando e até o próximo vídeo. Com amor, Dri, sou Gabi.